Nesta apresentação vamos falar de educação. Por isso, obrigatoriamente, teremos de falar de alunos. São eles que estão no centro da escola. É para eles que todos os sistemas de educação foram criados. Só que se começarmos pelos alunos, vamos falar do que menos sabemos, daqueles que menos conhecemos. A escola passa o tempo à procura do aluno, tentar conhecê-lo, compreendê-lo, mas de alguma forma é o elemento que mais lhe escapa. A escola empenha-se na planificação centrada no aluno, na individualização e na adequação a ritmos diferenciados, mas a todas as horas, de todos os dias, continua a privar-se de uma gigantesca e exponencial quantidade de informação. É um desperdício colossal e inevitavelmente desastroso. A educação é uma das últimas, se não mesmo a última, das áreas fundamentais da nossa sociedade a permanecer no mundo digital 1.0. A escola está numa espécie de idade da pedra da revolução digital. Converteu ferramentas analógicas em digitais, uma folha de papel A4 hoje é um documento do Word, mas há muito mais a fazer. Não integrou, ainda, algumas tecnologias que podem agilizar e melhorar fenomenalmente o trabalho dos professores. Por isso, esta é uma apresentação sobre tudo o que estamos a perder no ensino. Informação, tempo, recursos, oportunidades e muita motivação. Inevitavelmente, estaremos também a perder experiências, soluções, vocações, carreiras e futuros. Mas para termos uma ideia da informação que estamos a perder, vamos concentrar-nos no que a escola consegue saber sobre cada aluno. Quando um aluno chega a uma nova turma, um novo ciclo ou uma nova escola, traz consigo alguns dados, notas e, em alguns casos, dossiês técnico-pedagógicos. Querem mais? Contactam anteriores escolas, falam com secretarias ou ex-diretores de turma. Há também professores que conhecem outros professores e, afinal, um aluno é irmão de outro, por isso alguém sabe alguma coisa sobre o contexto familiar. Depois, este aluno irá fazer o seu percurso na escola, trabalhando com diferentes disciplinas, professores, interagindo com muita gente. As informações que cada professor recolhe estão dependentes da atenção, intuição, capacidade de registro, relevância subjetiva que cada um atribui e a todas as circunstâncias e burocracias da comunicação tradicional. Reuniões com agendas para cumprir, e-mails, etc. Ou seja, tudo organizado em notas, questões disciplinares, assiduidade, pontualidade. Mas não é tudo. Os diretores de turma terão ainda reuniões com os encarregados de educação. Pontualmente, porque não há tempo nem disponibilidade para mais. E com alguns encarregados, nem isso. Pais e diretores, face à imensidão de dados que não conseguem registar ou entender, centram-se nos resultados. Ora, os resultados, notas, interesse, comportamento, assiduidade, são apenas isso, resultados. Consequências e a expressão de muitos outros fatores que podem intervir na construção de uma performance, de uma carreira e, em última instância, na integração e na realização pessoal e profissional. Repare-se que cada aluno é um mundo inteiro de informações e vai ficar reduzido a algumas observações. Toda a história e performance educativa e formativa de um aluno não é aprofundada, não transita com ele, vai-se perdendo, perde-se vezes sem conta. A cada novo ciclo ou escola, volta-se sempre ao início no processo de descoberta de cada um destes mundos. Isto para não dizer que todos os professores fazem este processo de forma mais ou menos isolada. Este aluno é desinteressado, é desmotivado, é empenhado, tem problemas assim e assado, mas estas conclusões genéricas são baseadas em que observações? Feitas por que pessoas e em que contexto? Há um somatório de dados ou a impressão de um professor vai contaminar todos os outros? Mas a culpa é dos professores que são maus a observar e a recolher dados sobre os alunos? Deparamos-nos sistematicamente com uma expressão que faz alguma espécie. Os papéis do professor. Usa-se o plural para os professores muito mais vezes do que para outras profissões. Porque nos parece que todas as tarefas que hoje são atribuídas ao professor, técnicas, pedagógicas, comunicacionais, de gestão e administrativas, são excessivas e até irrealizáveis. É fácil perceber porquê. O aluno foi-se tornando cada vez mais complexo, com mais dimensões e possibilidades a explorar, com mais voz e liberdades de expressão.
associado a grupos que nem sabíamos que podiam existir, a absorver informação e tendências antes de darmos por elas, com muito mais atividades extracurriculares. E não esqueçamos, hoje consideramos competências que há uns anos eram completamente ignoradas na escola. Já para não falarmos das aprendizagens essenciais, cada vez mais integradoras e que respondem também a tendências globais. Reparem que o professor tem de acompanhar tudo isto, recolher todos os dados de múltiplas fontes, a toda a hora, registar, processar, interpretar e adaptar. Queremos que o professor lide com esta nova realidade, que já não é assim tão nova, mas com as mesmas ferramentas de sempre. Agora, estou certo que vocês devem estar a pensar que afinal as escolas já usam imensa tecnologia. Sim, os professores e as escolas já passaram por muitas etapas de formação e integração tecnológica. Sem dúvida. Os atestados chegaram aos PowerPoints, os sumários já são feitos online, geram-se relatórios automáticos, os conteúdos estão todos na nuvem, há também cada vez mais salas de reunião online, os vídeos estão no YouTube, há quadros interativos. Foram, sem dúvida, grandes revoluções que alteraram a forma como os professores pesquisam, recolhem, tratam e partilham informação. Mas chegou à altura de perceber que tudo isto assenta nas estruturas tradicionais das escolas. Na essência, digitalizámos os processos, alterámos os suportes, mas não os procedimentos nem os modelos de trabalho. Passo o exagero, é como se a transição de jornais para o online tivesse ficado pelos e-papers. Um conjunto de folhas que se viram para lermos as próximas páginas. Por isso o aluno continua a escapar-nos. Mas afinal, que informações é que nós estamos a perder? Para percebermos concretamente o tipo de dados que diariamente ignoramos, vamos então centrar-nos na sala de aula. É o espaço onde seguramente nada poderá escapar ao professor. Ou talvez não. Quem é professor sabe bem a quantidade de informações que não consegue registar. No dia-a-dia, o professor tem de observar dezenas de alunos em cada uma destas aulas. Observações que se acumulam e sucedem a uma velocidade estonteante. De questões comportamentais, de competências, de conhecimentos. O professor precisa de ser um expert em informática e estatística para conseguir criar modelos minimamente dinâmicos que lhe permitam processar alguma desta informação. Quantas tabelas de Excel circulam por essas escolas para calcular médias, dias úteis de aulas, combinar informações de duas ou mais tabelas? Por isso, para registar estes dados, o professor fala da forma que pode. A informação provavelmente terá de ser posteriormente organizada e processada na medida do possível. Outras vezes, face à urgência das tarefas, não o faz na aula, no dia, falo-á mais tarde, de memória. Uma enorme quantidade de dados é reduzida depois, inevitavelmente, a algumas informações genéricas. Onde é que se encaixa a ideia de avaliação contínua? Com registros difíceis de sistematizar, diversificar e até uniformizar em escalas e dados. E, acima de tudo, de gerar novos dados. O professor até pode desmultiplicar-se em parâmetros, talvez crie dezenas de tabelas, mas terá tempo de as preencher? E o que é que vai fazer com os resultados? No final, para se sentir mais seguro, terá de se apoiar novamente nos modelos tradicionais de avaliação. Não temos nas salas de aulas um sistema de acompanhamento e registro de dados diversos, com escalas quantitativas ou qualitativas sobre as mais diferentes dimensões. Comportamento, atenção, compreensão, autonomia. E principalmente num registro simples, rápido, automático, que vai criando um perfil e descrevendo a performance educativa de um aluno. Estes resultados geram dados que podem criar alertas a pais, professores, diretores, coordenadores, sobre os resultados, pontos críticos, situações de interesse, momentos decisivos para atuar. E tudo sustentado em cliques rápidos, intuitivos, que não vão roubar nem minutos de aula, nem horas em casa aos professores. Porque as avaliações ou registros são criados quase instantaneamente e geram resultados imediatos. O sistema avisa-me que nas últimas aulas marquei insatisfatório, ou com um smile triste, a aquisição de conhecimentos de um determinado aluno. Que metade dos formandos não gosta da matéria ou diz não ter compreendido um exercício. E disseram-no clicando numa escala. Um diretor de turma sabe no próprio dia que o aluno teve 3 avaliações negativas em comportamento, em 3 disciplinas diferentes. Os pais sabem que o educando não gostou de conteúdos, tipo textos líricos,
que esteve sempre desatento ou que nem realizou qualquer tarefa nesse dia. Podem até saber que o aluno está abaixo da média geral da turma, num conteúdo específico, e que aquele conteúdo é definido como prioritário pelos professores. A direção sabe que 60 alunos foram considerados desatentos, desinteressados, às sextas, das 12 às 13. E vai saber que alunos estão desinteressados ou empenhados em que disciplinas, conteúdos, dias. O professor saberá, no final de um tema, conteúdo ou módulo, tudo o que foi pensando e avaliando sobre cada aluno ao longo de um período de tempo. E estes são apenas dados superficiais, mas são a miríade de informações diárias que vão sendo registadas, combinadas e partilhadas com as equipas e, em última instância, com as famílias. E a interdisciplinaridade? Hoje em dia, ela faz-se em cima de planificações centradas na disciplina, incomunicáveis, a não serem reuniões, conversas, que não se relacionam de forma automática. Os professores e os diretores andam de um lado para o outro a tentar contactar-se para fazerem pontos de situação. Pelo contrário, as planificações deveriam estar associadas a sumários, exercícios, trabalhos, resultados, textos e materiais de apoio. Seria fácil detectar repetições desnecessárias, lacunas, partilhar materiais, identificar evidências, recolher evidências. As direções poderiam verificar instantaneamente o que é cumprido, com que resultados, e atuar de forma sustentada. E porquê é que pais e alunos não têm acesso a essa informação diariamente, sempre que quiserem? A informação que podem depois devolver à escola será muito mais orientada e útil. É óbvio que existe um enorme bloqueio de informação em torno do aluno. Vários bloqueios. A informação amontoa-se em professores, departamentos, instituições diferentes, fica retida, multiplicando trabalho e fazendo com que todos saibam tão pouco sobre tantos alunos. Pior, a informação que diariamente não recolhemos e que ficará perdida para sempre no passado de cada aluno. Os professores não dispõem de sistemas digitais para registrar rapidamente uma imensidão de dados que surgem no decorrer das aulas e atividades. Como não há tempo para observar, registar e processar, os alunos ficam reduzidos a chavões. Interessado, empenhado, cumpridor, etc, etc. Mas ele é cumpridor para quantos professores? E quantas vezes foi considerado cumpridor ao longo do ano? Em que tarefas? Estes chavões multiplicam-se em palavras e números dispersos em documentos e tabelas, mas estão quase incomunicáveis entre si. Imaginem a Netflix montar um mastodôntico call center para ligar diariamente a milhares de utilizadores para saber o que é que andam a ver, as suas preferências e depois ir ajustando a sua oferta para milhões de pessoas, procurando mudar sugestões e destaques. Ou então imaginem, ainda pior, que a Google, em vez de registrar o que eu gosto de ler, de comer, dos locais que quero visitar, e sábio, porque eu lhe digo constantemente, reduzir o João Teixeira a uma pessoa empenhada, trabalhadora e pontual. Bem, a escola está neste ponto. Eu sei que é complicado falar de perda de informação quando todos os anos as estruturas educativas criam imensos documentos e processos para recolher dados. É um modelo que funciona de cima para baixo. Lá em cima, o Ministério decide o que precisa de saber, o que é relevante, para onde é que cada um deve olhar, o que interessa observar e recolher, o que deve orientar o nosso trabalho diário e pede às escolas toneladas de evidências, que pede aos funcionários, que pedem aos responsáveis de cursos, que pedem aos diretores, que finalmente pedem aos professores, que não têm mais ninguém a quem solicitar. É no professor que todas estas exigências se acumulam. Mas reparem, é uma busca de informação altamente burocratizada e definida lá em cima. Como é que nós podemos acreditar na diferenciação e individualização se as orientações, as informações a recolher e o que é relevante na observação e avaliação do aluno são definidas no topo e numa perspectiva geral? Os professores, que andam no terreno, não têm tempo nem ferramentas para recolher informação individualizada e fora do que lhes é pedido. Por isso, quem está no topo da hierarquia nunca chega a saber realmente nada para além do que já está à procura. Na prática, só procura informações que sustentem a sua visão do mundo e da aprendizagem. Vamos fazer mais um exercício. Imaginem se os nossos médicos
tivessem o mesmo modelo de observação e recolha de informação. Coitados dos utentes. Mas vamos sair da escola para perceber o quanto estamos a dispensar da vida dos alunos. Tudo aquilo a que parecemos dizer, não quero saber mais nada, isto já é informação a mais. Olhemos apenas para duas indústrias que estão muito presentes ao longo do percurso escolar. Explicações e psicologia. Há turmas inteiras com explicadores e há outras onde apenas um pequeno grupo recorre a esse serviço. Qual é o impacto nos resultados escolares? Estaremos a imputar corretamente o mérito dos resultados às escolas e aos professores? E que conteúdos estão a necessitar de mais apoio? O professor está a percepcionar corretamente a evolução de um aluno? Afinal, ele se calhar melhorou de janeiro para fevereiro porque teve explicações. E imagine-se as observações que um explicador pode deixar num sistema, uma vez que tem um contacto muito mais próximo e personalizado. O mesmo se passa com o acompanhamento por parte de psicólogos, por questões vocacionais, de integração e muitos outros. Não há um registro centralizado destes acompanhamentos. Na verdade, a escola limita-se a pedir relatórios a outras escolas. E tudo o que acontece fora da escola, fica fora da escola. Agora, estenda-se estas observações à escola de futebol, de música ou aos escoteiros. Alguns de vós estarão agora a focar-se na questão da partilha dos dados. Mas esse é o menor dos problemas, porque os dados pertencem aos alunos e às suas famílias. E elas vão partilhar essas informações com instituições de ensino apenas nos níveis que entenderem. Além disso, a observação é padronizada e sob critérios diretamente ligados à aprendizagem. Estes dados vão ser preciosos para recolher a informação mais profunda e global sobre a performance de um aluno e podem ajudar imenso a tomar decisões rápidas, principalmente a planificar e atuar de forma diferenciada. Teríamos então o aluno no centro de todo o processo educativo. Seria possível construir um perfil mais detalhado de um aluno. Atenção, conteúdos, interesse. Não é isso o objetivo disto tudo? É ainda fundamental reconhecer que os mais penalizados com este desperdício da informação são as famílias carenciadas. Não adianta sonharmos com uma escola inclusiva e que promova a igualdade enquanto continuamos a abandonar as famílias de meios mais desfavorecidos. As famílias com melhor preparação cultural e mais possibilidades económicas, apesar de tudo, têm mais capacidades e aptidões para se relacionar com a escola. Inclusive para recolher mais informação e apoios através de outros meios, como os explicadores e psicólogos, de que falamos. As famílias mais carenciadas tendem a estar mais afastadas da escola, a ficarem limitadas apenas a informações sobre notas e falsas, e a não ter meios nem ferramentas para se orientarem num processo educativo. Não chega a colocar no mesmo meio crianças e jovens de diferentes estratos culturais. É preciso ajudar estas famílias a perceber o meio escolar, a valorizar dados e elementos fundamentais na escola, a saber como apoiar os seus educandos. E a escola só o poderá fazer se deixar de desperdiçar informação e a partilhar com as famílias. Toda esta tecnologia já existe. Até agora estivemos ocupados em colocar no digital o que a escola faz há anos, mas não em pensar tudo que pode ser mudado com as novas tecnologias. Na verdade, parece-me que é agora que se poderá consumar muitos dos objetivos e sonhos de que andamos a falar há décadas. Interdisciplinaridade, trabalho colaborativo, planificações centradas no aluno, aprendizagens essenciais, estratégias individualizadas, participação das famílias na escola. Automatização de tarefas e procedimentos que roubam imenso tempo aos professores, automatização e descentralização que quebra bloqueios de informação sobre os alunos. Nós não temos de esperar por nenhuma reforma educativa para dar mais tempo aos professores, para dar tempo aos diretores de turma, para dar conhecimento detalhado às direções. Para vermos com mais atenção o que realmente interessa, o aluno. Como disse, esta tecnologia já existe. Se esta tecnologia já existe, porque persistimos em não a usar em nosso benefício, em benefício das nossas escolas, dos professores, dos pais, mas principalmente dos alunos. Há alguém que, quando viaja, dispense qualquer ajuda do GPS e prefira apenas consultar mapas, mesmo que digitais? Nas escolas é isso que estamos a fazer.